Minha rapaziada, é o seguinte, ó, ontem no sábado teve jogo aí do Bahia, acho que foi pelo Campeonato Baiano, né, que a gente tá na semana aí de final de semana estadual, e o Rogério Ceni falou pela primeira vez, tá, em relação ao Cauli, e primeiro perguntaram para ele sobre o Caio Alexandre, que é um jogador do Bahia, e o Cauli era o camisa 8 do Bahia. E a 8 foi para o Caio Alexandre. Aí perguntaram o seguinte para o Ceni: o que representa ver o Caio Alexandre com a camisa 8 do Bahia? O Ceni falou o seguinte, abre aspas: tem duas coisas. A camisa 8 sai de um jogador que não deveria ter ido embora, que era o Cauli, que deveria estar aqui. Ele tem a característica do tradicional 8 do Bahia, fecha aspas para o Rogério Ceni, tá? Então, ele fala duas vezes, né? No caso do Alexandre, a camisa 8 sai aí de um jogador que não devia ter ido embora. Ele fala que era o Cauli, que deveria estar aqui, tá? Então, o Rogério Ceni aí não ficou nada feliz com a saída aí do Cauli para o São Paulo. Antes de fechar, tinha saído uma informação, né? Eu quero comentar dois pontos sobre isso. Essa informação de que o Rogério Ceni, apesar de não utilizar tanto o Cauli, né, de não ser um jogador que estava jogando muito, tendo muitas oportunidades, muita minutagem, mesmo assim, tinha informação que o Ceni não queria que ele saísse. Não queria que o Cauli fosse embora, tá? Aí, o que acontece? E, só para complementar, né, a informação que o Ceni não queria que ele saísse, mas o Cauli queria sair porque ele perdeu espaço. Evidentemente, estava em baixa lá e queria ir embora porque ele perdeu espaço, joga muito pouco, vários jogos, não ia nem para o banco, então é claro que o cara estava infeliz e não queria ficar a temporada inteira nessa situação. Aí, vocês vão lembrar também, que eu até comentei isso aqui com vocês, estava uma notícia, acho que foi na ESPN até, né, de que o Ceni tinha aí aconselhado o Cauli a jogar no São Paulo, porque o Cauli também teve propostas de outras equipes da Série A. O São Paulo tinha concorrência pelo jogador. Aí, o Felipe Ruiz aí, do Globoesporte.com, que cobre o São Paulo, ele traz aqui que o Rogério Ceni ter aí aconselhado, indicado o Cauli a jogar no São Paulo, isso nunca existiu, tá? Segundo o Felipe Ruiz, isso nunca existiu, porque o Ceni nunca quis que o jogador saísse do Bahia, tá? Ele sempre quis aí que o jogador continuasse, mesmo com o Cauli jogando pouco e perdendo espaço no time do Bahia. Ele queria que o jogador ficasse lá, e eu acho que essa declaração aqui deixa muito, muito clara aí que isso é verdade, né? Ele fala, jogador, né, camisa 8 sai de um jogador que não deveria ter saído, que era o Cauli, que deveria ter ficado aqui, ele fala isso, né? E convenhamos, né, rapaz, se ele não quisesse contar com o Cauli, ele não ia falar desse jeito. Ele não ia falar desse jeito. Quer um exemplo? No jogo contra o Corinthians no Paulistão esse ano, o Crespo foi perguntado sobre o Alisson, né? E o Crespo, não vou lembrar agora as palavras exatas que ele colocou, mas ele falou no tom de que é o seguinte: ele quer ir embora, paciência, né? Tem que ficar quem quer ficar. Se ele quer ir embora, é isso, vamos trabalhar para que isso aconteça. Foi isso que o Crespo falou sobre o Alisson depois daquele clássico em Itaquera. Então, tipo assim, você vê a diferença do tom, né? A diferença do tom, porque naquela altura do campeonato o Crespo não ia mais utilizar o jogador. Depois de tudo que tinha acontecido, ele não ia mais jogar, tanto que ele estava treinando separado. No caso do Cauli, o Ceni já foi pro outro lado. Não, que não era para ter saído, que devia ter ficado aqui, né? Mas, enfim. Aí o Felipe Ruiz, só para complementar, só para fechar isso aqui, que o Felipe Ruiz traz sobre o Cauli, ó. Ao lado de Everton Ribeiro, o Rogério Ceni considera o jogador mais refinado tecnicamente do elenco, o Cauli. E ainda entende que fortalece um concorrente direto. Rogério Ceni gosta do São Paulo, mas defende o Bahia hoje. Então, segundo o Felipe Ruiz, o Ceni entende que o Cauli, tecnicamente, ele aí, junto com o Everton Ribeiro, é o melhor jogador do Bahia, em questão de qualidade técnica, de refino técnico, de qualidade. Óbvio que não é só isso que faz o jogador ser titular, reserva, ser aproveitado. Não, tem 1 milhão de coisas que faz o jogador ser aproveitado, além da qualidade técnica aí do jogador. Porque muita gente fala, pô, então se o cara é bom assim, por que o Bahia emprestou? Rapaziada, não é só porque o cara é bom tecnicamente, o cara vai vingar. Às vezes o cara é bom tecnicamente, mas tem vários outros quesitos que o cara não consegue entregar pro técnico. Pode ser que isso tenha acontecido, não posso afirmar porque eu não acompanho bem, mas pode ser uma possibilidade, né? Isso aqui é interessante. O Ceni gosta do São Paulo, mas ele defende o Bahia, né? E ele entende que esse movimento aí do Cauli pro São Paulo fortalece um concorrente direto,
né? Um concorrente direto aí, informação que traz o Filipe Ruiz aí do GE, tá? Então, tá aí, o Ceni não ficou nada legal com a saída do Cauli do Bahia, né? Enfim, o negócio é o seguinte, ó. O São Paulo aí nos últimos dias, comentamos com vocês, que fez um acordo aí, né, para poder acertar aqueles atrasados que tinha ali com o elenco, né, que a pior gestão da história deixou aí 3 meses de direito de imagem atrasado. Já comentamos bastante sobre essa situação aí. E além dessa mudança aí que a gente repercutiu, né, de que a ideia do São Paulo é acabar com essa cultura aí de normalizar, atrasar o salário do jogador, que é um negócio assim de outro mundo. Tipo assim, não dá para acreditar que existia, mas existia, era verdade isso. E tem, além disso, né, de mudar essa política aí de salários, não mais atrasar, tem outras mudanças também em relação a não só a questão de salário, mas também em relação a jogadores de base, fluxo de caixa aí, porque o fluxo de caixa do São Paulo, que foi, acho que foi o principal problema aí do Tricolor nos últimos anos, o fluxo de caixa, tá, aí vai ser prioritário para pagar o salário dos jogadores. Tá aí, ó, informação que o UOL traz. Mudanças. A ideia do São Paulo é modificar no médio prazo a estratégia com os jogadores promovidos da base, dando mais tempo para que eles estabeleçam no time principal, visando vendas por valores mais altos, que isso aqui é uma questão também que não dava mais para continuar da maneira que estava, que eram aquelas vendas muito, muito baixas. Ano passado, então, foi uma liquidação de Cotia, né? Matheus Alves, Lucas Ferreira, Henrique Carmo, Ângelo, William Gomes, uma verdadeira liquidação que Casares e companhia fizeram com Cotia, entendeu? Além disso, para manter um fluxo de caixa e evite atraso de salário e direitos de imagem na temporada, o São Paulo adotou como política de contratações reforços que permitam que esse fluxo de caixa seja mantido. Por isso, a estratégia de buscar por apostas e negócios de oportunidade. Então é o seguinte, São Paulo não vai contratar um jogador, né? E essa contratação prejudicar o fluxo de caixa, tá? Porque a prioridade aí é pagar os jogadores tudo certinho, bonitinho, em dia. E acabar com aquela palhaçada que acontecia aí nos últimos anos na gestão passada. Então, se o São Paulo for trazer um jogador e esse jogador aí, cara, tiver aí um custo que vai prejudicar o fluxo de caixa, o São Paulo não vai trazer, tá? A prioridade é o fluxo aí de caixa. Aí a gente lembra dos reforços desse ano. Todas as contratações para a temporada estão dentro desse perfil. Danielzinho, Lucas Ramon e Carlos Coronel chegaram sem custos. Além de Cauli, que será abatido valores que o Bahia deve ao São Paulo pelo Rodrigo Nestor. A gente até comentou aqui depois, esses 500 mil euros aí pelo Cauli por empréstimo, me parece ser um valor caro. Se você for pegar jogadores aí que são emprestados, né, tipo assim, 3 milhões não é um valor muito comum. Entendeu? Um valor alto, mas o São Paulo não vai pagar porque o Bahia deve o São Paulo e o São Paulo vai abater esses 3 milhões na dívida aí em relação à Bahia e Rodrigo Nestor, né? Que eles contrataram o Nestor no ano passado. Tá? Então, é isso. E os jogadores, né, cara? Vender os jogadores por valores maiores e também dar o mínimo espaço, né, cara? Dar mais tempo aí para estabelecer o jogador no time de cima, dar o mínimo espaço para ele para depois ser vendido por valores aí mais altos. Não, essas mudanças aqui no São Paulo que a gente está comentando não são nada de outro mundo. Tipo assim, o Maciz é o maior gênio da história. Tipo assim, não. É que são coisas básicas que infelizmente no São Paulo não acontecia. Coisas básicas, como por exemplo, valorizar o jogador da base e vender por um valor minimamente decente, coisa que não acontecia. Pagar os jogadores em dia, coisa que também não acontecia. Então, tipo assim, o mínimo do mínimo do mínimo no São Paulo não era feito na pior gestão da história. Então, quando tem essa mudança, parece até que é algo muito, muito grande, mas não é. É o mínimo que tem que ser feito no clube como São Paulo. Entendeu? Tem que dar oportunidade para os jogadores da base, dar espaço, deixar o jogador jogar um pouco no time de cima, se valorizar para ser vendido depois por um bom valor que seja vantajoso para o São Paulo. Né? São coisas básicas. E não pegar os moleques e vender antes de estrear no time de cima. Vender por 5 milhões de euros. Né? E sobre o salário dos jogadores, já comentamos bastante sobre isso
Então tá aí mudanças, né, na política aí de venda de jogador, né, de promover os jogadores da base e também no fluxo de caixa, que a prioridade é pagar os jogadores em dia. Tá mais do que certo aí todas essas mudanças, né, na gestão do Maciço aí sendo feitas. Muito, muito bom, mas é o mínimo, né, que infelizmente não acontecia na pior gestão da história. Que é uma coisa aí bizarra só de lembrar, tá bom?